Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Boa noite, boa noite. Para de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app. Boa noite, amigos de todo o Brasil, de todas as querências. E nós estamos aqui ao vivo na TV JCO. Esse é o Jornal da Noite desta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. E vamos iniciar aqui o nosso comando aqui com o nosso amigo na bancada, comentando as notícias do dia, Rodrigo Maroni, bem-vindo. Satisfação, Karina, novamente estar aqui com vocês. Quero dizer que eu fiquei muito contente com a repercussão da nossa última quinta-feira e foi realmente, eu não esperava que tivesse uma audiência tão grande, né, porque foram quase 40 mil pessoas em alguns dias assim que assistiram, então eu acho muito bacana, fico muito feliz de estar aqui e como eu falei aqui na coxinha, fui pesquisar, tem uma guria de fé, uma jornalista bacana, que eu torço muito aí em todas as perspectivas e sonhos que tu tem na tua vida. Obrigada, Rodrigo. A recíproca é verdadeira, né? Estamos na mesma trincheira. Iniciando o nosso bloco, antes de mais nada, amigos queridos de todo o Brasil, comentem, participem, mandem recado para a gente de onde vocês são, onde vocês estão. E compartilha com os teus amigos, é muito importante o teu protagonismo. O ex-sindicalista e atual presidente da República, Lula, voltou a atacar empresários, né? E foi durante uma entrevista exclusiva à Globo News. Jornalista Natuza Neri perguntou a ele se era possível acabar com o antagonismo e estabelecer paz entre trabalhadores e patrões. Eis a resposta e confiram no VT. Inimiga da outra. Mas há quem entenda que elas não são necessariamente antagônicas. Para o senhor, elas são inimigas? Elas são antagônicas por causa da ganância, sabe? Das pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Ai, Lula sempre dando fora, né? Rodrigo, ele insiste nessa teoria que já se demonstrou terrivelmente falha, né, quando colocada em prática, a do marxismo, que a gente já conhece muito bem, da luta de classes e do ataque a quem gera emprego e renda? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, Karina, que o marxismo, eu fui estudante, eu me formei em História, fui estudante de História, e na nossa geração, isso eu estou falando ali na época de 2000, por aí, quando eu estava cursando História, o marxismo, ele é uma teoria absolutamente impossível de ser colocada, mas que arregimenta, né, muitas pessoas ingênuas, eu até acredito, e também pessoas sem conhecimento, né, de uma forma publicitária. O marxismo, na verdade, ele trata, inclusive, das pessoas como idiotas, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que tenha conhecimento do marxismo e que defenda de forma pública, sem nenhuma dúvida, é uma pessoa que dá para ser considerada um idiota, né? E reafirmo, a gente até tem um hábito de dizer, né, que o Viagra fez muito mais pela humanidade nos últimos 200 anos do que o marxismo, porque tu não tem nenhuma perspectiva concreta. Vejam só, tu agitar isso na sociedade, como se os empresários tivessem que fazer apenas bem social, é uma coisa, além de estúpida, né?
uma coisa absolutamente incoerente. Um indivíduo que é empresário, ele tem que ter faturamento. Quem é que tem dúvida, por exemplo, que para te sustentar uma família, a tua casa, tu tem que ter ninguém vive de amor, né? As pessoas têm que ter a sua alimentação, a saúde, a sua educação, o seu transporte, muitas vezes, a partir do trabalho de cada indivíduo, né? E o empresário no Brasil também é esse indivíduo, que muitas vezes é importante as pessoas saberem. Eu estava falando aqui na minha cidade semana passada com um empresário grande, e ele comentava isso, que a média, a faixa salarial das pessoas que trabalham com ele tem 100 e poucos funcionários, quase 200, né? Era em torno de 5 mil reais, 4, 5 mil reais. E que ele, né, muitas vezes, sabendo que vivia com um salário melhor, mas ele muitas vezes tinha que ficar meses sem receber o seu valor para poder, numa baixa do Covid, né, num período difícil. Então, quer dizer, são trabalhadores que não tem como agitar simplesmente peças publicitárias. Se tu vê um empresário defender simplesmente o amor e simplesmente uma condição de benefício social, pode ter certeza, e agora está muito na moda, as pessoas querem que tenha um vínculo filosófico e de imaginação, de ilusão, de sonhos, né, em todos os locais. É politicamente incorreto tu falar, não, ele tem que faturar para poder manter a empresa, né? Mas se o indivíduo tem como eixo central a questão social na sua empresa, ela vai quebrar. Isso com certeza absoluta. Se o indivíduo não mirar no faturamento, no lucro, né, tendo a sua empresa, os seus funcionários para sustentar, ele vai quebrar em pouco tempo, inclusive. Né? Tem um dono de uma faculdade também, amigo meu, o Estevão, posso até citar o nome dele aqui, que me disse, ele passou anos e anos investindo na sua faculdade, né? Muitas vezes não conseguiu nem tirar o prolabore que ele mesmo tinha estabelecido para poder pagar os funcionários e a própria rota da faculdade. Então, é uma ingenuidade. Eu acho que o marxismo ele mistura pessoas que se utilizam do marxismo para conseguir convencer outras a fazer coisas de graça, né? Muita ingenuidade e muitos idiotas. É verdade, complicado, né? Porque o que vem do marxismo é justamente a idiotização, né? Seguindo o baile, em novo escândalo, ministros de Lula são flagrados utilizando aviões da FAB para esticar fim de semana em casa. Reparem, essa notícia foi publicada pelo jornalista Igor Gadelha e dá conta de que pelo menos 5 ministros de Lula utilizaram aviões da Força Aérea Brasileira para viajar a seus estados de origem durante os primeiros fins de semana do governo. No levantamento consta, por exemplo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que foi ao Rio de Janeiro nos 2 primeiros fins de semana após ser nomeada. Em ambos os casos, foi na sexta-feira e retornou no início da semana também, em aeronaves da FAB, assim, super, né? A la volonté. Nestas datas, foram arranjadas agendas oficiais para justificar bem conveniente, né? E aí, Rodrigo, que dizer desses atos? Olha, eu vou dizer que uma das grandes experiências que eu tive no sentido de ter me eleito deputado e ter sido vereador foi no aspecto de poder conviver com os privilégios, né? Sem muito esforço e também sem nenhuma peça publicitária, eu acabei descobrindo que eu era entre os mais econômicos da Assembleia, mas sem isso ser uma bandeira, eu nunca agitei como uma política minha ou algo prioridade. Eu acho que ter lucidez em qualquer espaço é o mínimo que um indivíduo que é um representante público tem que ter, né? Então, com todas as condições de privilégio, de telefone, de salário, né? De diárias, enfim, e tudo aquilo que não aparece muitas vezes, né? Tu vê ainda pessoas utilizar de um avião público, né, como se fosse o seu jatinho particular para fazer coisas pessoais e tal. Isso é constrangedor. Eu teria vergonha na minha cara, inclusive, se isso fosse a minha família soubesse. Eu sempre digo que a questão moral e de princípios, né,
tu mantém e sustenta muito pelas tuas relações, como tu é. Eu não preciso ter um julgamento público. A partir do que para mim é importante e para as pessoas que eu convivo, da minha família, conhecidos, né, é importante. Eu fico me perguntando, uma pessoa dessas, sem dúvida nenhuma, ela perdeu completamente a vergonha na cara, né? Sem dúvida nenhuma, ela não tem nenhum constrangimento público, ou seja, eu, inclusive, como psicanalista, acho que por isso que boa parte das pessoas que fazem do público, né, algo individual, e tem muitas pessoas que fazem isso, né, são pessoas, sem dúvida nenhuma, com um grande viés de psicopatia, né, psiquiatricamente, sem nenhum constrangimento, algo realmente psiquiátrico, né, para a pessoa não ter nenhum constrangimento, porque ela vai avaliar, o meu filho vai saber, o meu esposo vai saber, né? Mesmo que não saísse numa matéria de jornal, as pessoas vão saber. Então, para a pessoa não ter constrangimento, ela não está preocupada nem com o fato em si, ela quer ter o privilégio, e também não está preocupada com os valores, os princípios que ela está passando, né, para o seu filho, para a sua família, em torno da atmosfera, das atitudes dela própria. Com certeza. E junto de ti, nessa economia que a gente tem que falar, né, dos parlamentares do Rio Grande do Sul, existe também o Capitão Macedo, o deputado Capitão Macedo, que é um dos grandes deputados gaúchos que também trabalharam nessa economia. E vocês estão de parabéns e com certeza nos representam. E retomando aqui o nosso bloco, e agora nós vamos assistir ao presidente da República petista, chegar a dar um nó aqui, tentando, dar uma aula de história ao vivo. Confiram isso. Que se juntar desde a proclamação da República por Floriano Peixoto, sabe, até a minha eleição. Gente, dá medo. A gente tem que se segurar para não rir. Rodrigo, deixar nosso primeiro novembro. Eu acho que Pode falar. Eu acho que o teu som tá meio abafado, bateu, talvez no microfone, tu foi rir, alguma coisa assim, Karina. Pode ser. Andou melhorando um pouquinho? Voltou. Aqui a gente está lidando com as tecnologias, né? Quem sabe faz ao vivo. Vou repetir aqui, então, a frase. Rodrigo, né? Como é que fica aí o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, né? E quem, de fato, aí proclamou a República em 15 de novembro de 89. Parece que Lula, além de não gostar muito de livros, porque ele lê livro de cabeça para baixo, uma coisa inédita, como já declarou também inúmeras vezes, fugiu da escola. Que vergonha isso aí, pelo amor de Deus. O que dizer, Rodrigo? Sabe que é constrangedor, né? Isso no ambiente público, o que tem de pessoas sem conhecimento aprofundado. Eu costumo dizer que o indivíduo, para dirigir um avião, por exemplo, que tem 200, 300, 400 pessoas, né? Ele faz o prevê, ele é preparado, ele tem que fazer horas de voo, né? E para dirigir o país, ou para dirigir muitas vezes a política, né? Tu simplesmente, sendo, inclusive, os populistas na história do Brasil tiveram muita vantagem nisso, né? Até porque a mentira ele é muito mais agradável. Então, tu sendo um mentiroso profissional e costumaz, né? Tu tem grandes vantagens. Tu não precisa saber, basta que tu consiga convencer, né, a população, com muitas vezes até compra de voto, programas sociais para isso e tal, né, e mentindo bastante, porque a pessoa não está muito preparada. A gente é uma sociedade que não está preparada para ouvir a verdade, e a verdade, ela é amarga, né? Um pai, por exemplo, quando recebe um filho que está pedindo algo que ele não tem condições, se ele prometer, ele vai acalmar o filho. Então, quer dizer, se o meu filho quiser, com 16 anos, 18 anos, pedir uma moto, e eu não tiver dinheiro, eu dizer que naquele momento eu vou convencer ele de ficar feliz. E o Lula é um dos representantes maior nisso, né? Com preparo incondicional, né? Da dissimulação, da mentira e do desconhecimento. É um indivíduo. É só no Brasil que sindicalista tem glamour. Eu costumo dizer isso, né? Eu frequentei, transitei, conheci, contei aqui a minha história na última quinta-feira, que conheço boa parte do sindicalismo no Brasil, que inclusive nunca trabalhou, né? A maior parte dos sindicalistas sequer voltaram
para o seu local de trabalho, eu perguntava para minha mãe e para o meu pai. Um exemplo, a minha mãe é funcionária pública do IBGE e o meu pai do Banrisul. Algum momento, quem estava no sindicato voltou para o seu local de trabalho, né? E a minha mãe pensou alguns minutos e disse, não. Então ela passou 35 anos da vida dela, né, trabalhando no mesmo local, aonde os indivíduos estão ali para tomar cafezinho, né, fazer faixas, fazer protestos, muitas vezes, né, e mostrar para a sua categoria de que eles estão ali representando, mas na prática sem trabalhar, né? Então, essa glamorização do sindicalismo, que o Lula é reflexo disso, né, também é uma glamorização, muitas vezes, do desconhecimento, porque a política ela é habitada por pessoas que nunca a maior parte nunca estudou, nunca se aprofundou, nunca teve interesse, né, pessoal de ter um aprofundamento de análise. O importante é tu ter frase de efeito, de agitação, né, o tom de voz, e o principal, né, saber que aquele público, que é a militância, ela quer ouvir frases repetidas. Então, quer dizer, não adianta nenhum elemento de conhecimento prático, tu não vai conseguir tirar a paixão, né, e a cegueira daquela militância que o que quer ouvir é frase de efeito, que tudo é fácil, move daqui é fácil, faz uma coisa daqui está resolvido, e assim se ganha eleições, e assim a gente vai para o brejo. É uma vergonha, né, o que o Lula mencionou nesse vídeo, como também foi uma vergonha que eu estava vendo um vídeo essa semana, ele comentando, fazendo uma comparação com o crucifixo, né, projetando como que ele voltou e que Jesus também voltaria, né? Então tu imagina o egocentrismo e a megalomania, né, do indivíduo para conseguir de forma séria, porque ainda se fosse uma coisa de brincadeira, um deboche familiar, mas não, ele fez um vídeo de forma séria, ou seja, ele acredita, né, ou finge, na verdade, que acredita nisso, mas é uma pessoa que tem todos os problemas. Mas o Brasil, como outros países, né, fundamentalmente países de pessoas muitas vezes sem acesso, né, tem essa tradição de votar em figuras que representam populismo, discurso fácil, né, aquela coisa ilusória, porque realmente iludir, isso é importante, a população ter convicção. A ilusão e a mentira, elas sempre são mais agradáveis e mais fáceis, né, de serem ditas. Se tu chegar para mim e me perguntar, dá um exemplo, tu tá gordo ou magro? Eu que sou gordinho, no caso, né? Se a pessoa ouvir que é gordo, ela vai ficar magoada na sua maior parte. São poucas pessoas que reconhecem, não, eu tô gordo, de fato, é uma responsabilidade minha, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que tentar procurar comer melhor, comer menos, né? Então a mentira, ela sempre vai por um encaixe mais fácil e isso passa anos e décadas, né, em países como o Brasil. Com certeza, né? A gente falar em Lula é uma loucura, né? E se cerca de pessoas piores, né? Que vão aí ao Fórum Econômico em Davos e falam besteira como se tivesse 120 milhões de pessoas passando fome. Mas isso não é configurado fake news. A Marina Silva não nos representa, né? Bom, continuando aqui, amigos, não esqueçam de compartilhar. Esse é o pedido carinhoso de todos nós. Surge mais uma denúncia contra a ministra de Lula envolvendo esquema milionário. Segundo investigações do MP do Rio de Janeiro, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Careniro, meu Deus do céu, Careniro, marido da ministra do Turismo Daniela do Vaguinho, liderava uma organização criminosa em que a prefeitura alugava imóveis de amigos e aliados com valores muito acima dos que são praticados no mercado. As cifras são milionárias e uma delas, por exemplo, aponta o aluguel do imóvel de um secretário do governo para o município por quase R$818 mil em um contrato de apenas 2 anos. E isso é só o começo, né, Rodrigo? Essa é aquela ministra que teve o seu nome envolvido com o caso do miliciano, né? Que a gente diz o miliciano do bem, né? Para te ver. Então, assim, ó, realmente, para quem tem dúvida, né, que o crime organizado em muitas partes do Brasil se aliou à política, né?
hoje já não há nenhum constrangimento em mostrar isso, inclusive através de alto escalão, né, do governo federal, ou seja, aquilo que muitas vezes tinha uma surdina, a questão, enfim, de pessoas que, jogo do bicho, né, do tráfico. Então, lamentavelmente, essa é uma realidade que está explícita aí, né, para quem quiser avaliar e julgar, né, provavelmente quem mora no Rio de Janeiro sabe que Belford Roxo, São Gonçalo, são cidades assim que são pobres, né, de pessoas muito pobres. Então, tu fazer política, a zona oeste do Rio de Janeiro, ali, Santa Cruz, Nova Iguaçu, né, então quer dizer, são comunidades, são cidades pobres, tu fazer política explorando, né, a partir do crime, muitas vezes organizado em torno disso, é algo lamentável. As pessoas são duplamente, né, exploradas pela política e pelo crime. Então, quer dizer, é algo extremamente triste, né? E como eu digo, no Brasil hoje já tem discurso para justificar tudo. Tem a corrupção do bem, né? Tem a milícia do bem agora, né? Tem o crime organizado do bem, né? Há setores que vão justificar isso. Então, eu não me surpreendo com mais nada, né, nesse grande teatro feito por muitos políticos, e essa ministra, inclusive, é uma representante disso, né, e me constrange muito, inclusive, ver quem acredita ou quem é militante do PT justificar isso, né, justificar como se isso tem que ser absorvido, é parte do processo democrático do governo para a gente ter maioria e tal, né? Esse pragmatismo jogou tudo, não tem valores mais sendo discutido quando tu tenta justificar esse tipo de postura. Lamentável. Lamentável. O pessoal aqui comentando exatamente o sentimento em relação a tudo isso, né? Isso aí, pessoal, vocês são ótimos. A gente não consegue colocar todos os comentários em tela, mas estamos ligados em vocês. E gastos desnecessários, sem licitação, podem resultar no primeiro caso de improbidade de Lula. Desde que chegou em Brasília, antes de sua posse, né, o casal Lula e Janja já hospedados na suíte presidencial do Hotel Meliá, e os gastos com estadia até o momento já ultrapassam, anotem, R$200 mil. Com a reforma do Palácio da Alvorada, eles poderiam ter ficado na Granja do Torto, por exemplo, né? A outra residência aí oficial, ou até mesmo nos hotéis de trânsito das Forças Armadas, como fazia Bolsonaro, mas eles preferem ficar gastando o nosso dinheiro. Assim, o deputado Sanderson, PL Rio Grande do Sul, acionou o Ministério Público por improbidade administrativa contra Lula. E seu comentário, Rodrigo. Inclusive, um grande abraço ao nosso deputado Sanderson. Um abraço, Sanderson, né? Eu gostaria de falar com relação a isso, né? O bom de eu ter participado da política é que eu tive a experiência de ter transitado e ter tido as oportunidades, as possibilidades, onde muitas vezes eu me perguntava coisas simples, assim, do tipo, eu nunca me esqueço de um curso de direito dos animais que eu fui participar. Curso não, perdão, foi um grande evento do direito dos animais em 2016, né? E na época eu estava trabalhando intensamente, resgatando bichos e tal, e foi convidado para que eu participasse 10 dias, né? E a minha assessoria na época, inclusive, sugeriu, quem sabe tu vai, aí no momento tu pode participar e também descansar. E quando eu vi, elas tinham feito reservado um espaço para mim, né, uma pousada lá, que custava R$300, algo do tipo assim. Aquilo, talvez para muitos vai ser até... e eu não estou fazendo aqui nenhuma demagogia, porque eu faço uma opção de lucidez, inclusive como viver bem. Mas os R$300 daria, eu acho que 2 ou 3 diárias, porque eu não fui os 10 dias, eu iria no sábado e no domingo. Eu disse, não, pode pegar um hotel de R$80, né? Mas tu vai ficar? Vou ficar, e sempre fiquei. E é uma opção de lucidez, né? Eu fui dos que menos pegou diária em todos esses anos, sem dúvida, mas assim, quando eu tive que ir, eu sempre procurei ter lucidez em pensar o seguinte: primeiro,
Eu estou indo ali fazer uma atividade representando uma comunidade, a sociedade, né, o Estado. Então, no momento que tu fica sem constrangimento num hotel para gastar 216 mil, tu entende? Aí vão justificar que tem a equipe inteira, que não tem... Tchê, vamos ser sinceros, né? A alternativa, tu representa os pobres, até o símbolo para fazer o discurso de representar pobre, com pessoas não tendo onde morar, com pessoas que dormem na rua, com pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para passar o mês, com pessoas com aluguel atrasado no Brasil. Nós temos um presidente da República que diz que não tem onde morar e vai com a sua esposa, sua nova esposa, né? Uma vez eu ouvi do Eduardo Campo, que ele dizia, né, que quando se ganha um governo, normalmente se tinha uma prefeitura e tal, ele via muitos prefeitos pegar uma primeira-dama recalchutada, né? Então, eu nunca me esqueço desse comentário que ele fez, isso em 2010, né? E o Lula, tu vê o deslumbre, né? A própria esposa dele. Então, quer dizer assim, discutindo o aspecto pessoal, sim, porque a política ela é feita de pessoas, né? Normalmente, quando tu não quer discutir o aspecto pessoal, é porque tem algo a esconder. A política é feita de pessoas, ela é individual, são escolhas individuais, né? O CPF, a representação jurídica é individual, então quer dizer, é uma escolha sim do Lula e da sua esposa Janja, né? Fazer essa opção de ficar num hotel dizendo é algo desmoralizante. Tu imagina noticiar uma pessoa que está ali, que talvez nunca vai conseguir, trabalhando uma vida inteira, ter 216 mil, né? 216 mil, seguramente uma grande parcela da população nunca vai conseguir arrecadar esse valor na sua vida de trabalho de 20, 30, 40 anos. E aí se dizer representante dos pobres, dos trabalhadores, é uma piada mais, uma piada pronta, né? Com certeza, né? A gente está falando de socialista. E socialismo na prática é isso, né, Rodrigo? É justamente isso. Meu som tá bom? Tá, ele deu uma picada, mas agora voltou. Esse nosso sinal aqui boicotando, tem um vizinho muito louco aqui com um troço de Lula livre, essas coisas todas influenciam na energia da coisa, mas a gente segue o baile. E aqui no sul, gente, tá um calorão do diabo, pelo amor de Deus. E a gente continua a coisa. Bora nós! Revelação de assessor do Planalto pode mudar rumo das investigações sobre a invasão de 8 de janeiro. Trata-se de uma entrevista de um assessor do governo, cujo nome foi mantido em sigilo, ao jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis. E durante a conversa, ele faz as seguintes afirmações, prestem atenção. Os militares do batalhão da Guarda Presidencial do Palácio do Planalto se omitiram de proteger a sede da Presidência da República por despreparo ou conveniência. E ele ressaltou: não existia comando, não existia orientação. Dava a impressão de que existia um completo abandono. Rodrigo, enquanto isso, o ibanês segue afastado, Anderson Torres preso, presos políticos, exilados políticos, perseguidos e desaparecidos. E ninguém investiga a omissão de Lula e Flávio Dino, não é mesmo? Essa discussão ela chega a ser... lamentavelmente, as pessoas não têm, muitas vezes, ou boa parte da população não tem memória e também não tem nem tempo de acompanhar, muitas vezes, a política, né? Eu poderia dizer com tranquilidade que se eventos radicalizados, eventos onde teve agressão, realizados pela juventude, pelo PT, né, muitas vezes pelo PSOL, pelo MST, não teria nenhum governador que não teria sido afastado. Seguramente não teria. Então, se isso fosse uma prática, né, inclusive que não tem precedente, eu não me recordo na história que eu vivi, né, história do Brasil, mas eu poderia dizer na história que eu vivi nos últimos 40 anos, sendo que atividades radicalizadas, onde deu confronto, onde deu pancadaria, onde muitas vezes policiais apanharam, sofreram, tocaram fogo, né, quebraram banco, invadiram terra, né? Se fosse afastar governador e o secretário de segurança por cada atividade, não teria no Estado da República
nenhum governador que conseguiria ficar. A exemplo, gostaria de trazer aqui novamente o que eu comentei a semana passada, de 2013, quando o Tarso Genro era governador do estado do Rio Grande do Sul, se ocupou a Câmara Municipal, na minha opinião, de forma mais radicalizada e violenta, onde se tirou a roupa, aonde se transou, aonde se fez cocô dentro da Câmara. Inclusive tinha o deputado agora eleito, Matheus Gomes, né, que foi eleito lá, basta botar, ele fazia propaganda como guri dos protestos, né? Conheço. E qual é que foi a política? Primeiro, tiveram que pedir reintegração de posse. Imagina se tivessem que pedir reintegração de posse do Planalto. Ficaram, né, 10 dias. Segundo, o Tarso Genro não quis que a brigada intervisse, não quis que ocupasse o espaço para permitir que os manifestantes saíam, obviamente, né, porque tinha vínculo ideológico, militante. Então, quer dizer, é uma postura absoluta, né? E tu culpar um indivíduo ou outro, né, por uma situação, sem culpar o órgão principal, que é o governo federal, que está ali, né, que está cuidando da casa. Hoje quem responde por isso é o Flávio Dino, né, é o Capelli, é o Lula. Então, quer dizer, aí esses não estão envolvidos em nenhuma responsabilidade, né? Em nenhum momento não fizeram vista grossa, não se envolveram para resolver, né? Então, quer dizer, lamentável essa postura, que mostra também, né, que a gente vive aquela questão no tempo de que não é quem faz, né? Aliás, não é o que se faz, mas é quem faz e quem realiza, e quem a gente quer penalizar com a mesma atitude. Que, como eu quero mais uma vez apostar com a esquerda aqui, né, que depois vem comentários e questionamentos, eu aposto aqui, novamente, venho pedir desculpa semana que vem se eu estiver errado, se eu não conseguir fazer uma lista de 200 atos, 200, estou falando por baixo, nos últimos 20 anos, realizado por esses setores que eu falei, de esquerda, MST, que teve polêmica, que teve conflito, que teve quebra-quebra. Né? Se eu não conseguir listar 200, eu venho aqui a semana que vem, peço desculpa, mas com certeza foi muito mais. Eu te ajudo, porque eu vivi isso aí também, Rodrigo, na URGS, os black blocs, tudo aquilo que a gente viu em 2013 foi terrível e foi aplaudido. Imagina, liberdade de expressão, mas a direita, ela é terrorista. É terrorista. É triste isso, né? Sendo que terrorismo é uma coisa, vandalismo é outra. Então a gente está realmente sob a hegemonia esquerdista. E as pessoas alimentam isso, a mídia, mainstream e essa patota. É importante, só para deixar também, se alguém quiser pesquisar, tá? Setores da esquerda sempre defenderam, por exemplo, a intifada palestina, né? Sempre defenderam, muitas vezes, eu me lembro de palavras de ordem, aonde tinha morte a quem não trabalha, ou morte a quem não é socialista, né? Sempre se cantou a internacional nos setores de esquerda. Isso eu não estou falando, gente, de opinião, tá? Não, é Isso fato. eu tô falando. É fato que eu vivi, inclusive, porque eu contei aqui a minha história, ou seja, eu não estava do outro lado. Se duvidar, eu posso, inclusive, nominar. Não vou fazer isso agora aqui, porque ia ficar muito extenso. Mas eu conheço todos os militantes de esquerda, sabem, me conhecem muito bem, né? Para saber muito bem o que eu estou falando é real. E, inclusive, a radicalização dos temas, né? E a radicalização das ações da militância de esquerda, isso era visto como um mérito. Né? Era visto como mérito. Eu nunca me esqueço, inclusive, quando teve a questão do World Trade Center, né? Onde se teve ali a questão, muitos militantes de esquerda justificavam aquela atitude, né? Falavam comigo, conviviam comigo, como se fosse realmente uma atitude de combate ao imperialismo, de combate aos Estados Unidos. Então, para vocês verem, né? Aí dizer que essas tias, essas senhoras, né, que tem idade de ser, muitas vezes tem idade de ser minha avó, minha mãe, né, que estão na frente dos quartéis, por exemplo, né, onde nunca se viu um ato tão ordeiro, as pessoas sentadas ali, tomando chimarrão. Aqui na minha cidade, eu passo ali, estão ali com as bandeirinhas, né, tomando chimarrão e tal. Essas pessoas são terroristas, é algo injustificável. Injustificável. Incabível.
E nós vamos agora soltar um vídeo e explicar enquanto as imagens passam o que aconteceu nos Estados Unidos. Jesus is associated with religion and it's offending people. No, it's not. Actually, it's not religion. It's about eternal life. Okay, but it's the same Esse thing. homem entrou no Shopping Mall of America com os dizeres Jesus salva na camiseta. Abordado aí pelos seguranças do estabelecimento, foi informado de que estaria deixando os demais clientes constrangidos e deveria retirar a camiseta ou simplesmente sair do local. E nas costas, outra frase: Jesus é o único caminho. E um símbolo que representa a coexistência pacífica das religiões. O vídeo viralizou em um grupo denominado Bloomington Patriots. Acho que é assim que se fala, meu Deus. E decidiu organizar um protesto no shopping utilizando camisas iguais a essa. Rodrigo, e há quem diga que os países ocidentais jamais viverão a proibição do cristianismo ou de outras crenças. O que pensar? Eu acho que essa é a demonstração da intolerância e do absurdo, né? Mais uma explícita. Aí sim, falando em terrorismo, num filme de terror que talvez a gente esteja vivendo dentro da realidade hoje, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que para as pessoas que têm o interesse de comandar pessoas que não têm uma vida com algum sentido, né? É muito mais fácil tu combater a religião, né? Eu fiz uma pós de ciência da religião e a religião, em toda a sua instância, ela tem um papel fundamental de organizar as pessoas, onde o Estado não entra, onde muitas vezes a ausência de tudo, de política pública, a religião organiza a vida das pessoas, ela dá sentido não só no aspecto espiritual, né, de alívio, de viver frustrações, desesperos, angústias que todos temos até o último momento da nossa vida, né, mas ela também organiza a família, ela organiza valores, princípio, ela faz o debate, muitas vezes, de forma muito mais ampla do que, inclusive, os partidos políticos, né, que não conseguem acessar ou não conseguem fazer a discussão, a academia, que é muito limitada a setores que têm condições de estar. Então, a religião ela tem uma amplitude muito grande. Tu combater a religião, na prática, é tu combater talvez a única coisa sólida de esperança que essas pessoas tenham para viver, né? O que é extremamente triste, né? Extremamente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que há muitos setores, né, na sociedade que combatem de forma explícita, né, ou aquela coisa preconceituosa e discreta, né, onde tu ataca valores, tu ataca princípios. Eu não tenho dúvida nenhuma que há setores que têm interesse que as pessoas justamente não têm esperança, porque daí o discurso do defende pobre, do eu defendo pobre, fica mais fortalecido, né? Aí aquele discurso do eu consigo mudar tudo, populista, e eu vou mudar tudo, né, fica muito fácil de ser utilizado. Agora, no momento que tu tem pessoas, né, que têm uma ancoragem, tem uma sustentação, né, emocional para além de si mesma, porque é da sociedade querer estar em grupos, né? Então as pessoas gostam de estar em grupos como uma forma de se fortalecer, e eu não tenho dúvida nenhuma que a religiosidade cumpre esse papel de forma muito importante. Com certeza, a religião é sempre um alimento para a alma, né? Rodrigo, nós chegamos ao final do nosso encontro. Por favor, as tuas considerações e os teus contatos para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Karina. Uma satisfação novamente reiterar aqui que está contigo, né? Assim como nossa audiência, fico muito feliz. É uma audiência no Brasil todo, né? Ampla. Compartilha o nosso bate-papo, a nossa reflexão aqui, né? Conjunta. Né, passa para os amigos, curte, né, porque realmente é necessário que a informação chegue a mais e mais pessoas. Obrigada, Rodrigo. Um ótimo restinho de semana. E nós vamos seguir aqui na hora do cafezinho, hora do chimarrão, tiro rápido. Outros destaques você só encontra no site Jornal da Cidade Online.
Lula repreende funcionários do Planalto e diz: é um aviso. Essa notícia mostra o tratamento grosseiro do presidente com a equipe de cerimonial diante de convidados. A Globo amarga a pior audiência de estreia da história de reality. Trata-se do tal Big Brother Brasil, cada ano com menos audiência, graças a Deus. E quem não vê, né, não está perdendo absolutamente nada, né? E em meio ao caos, Americanas toma a decisão que vai definir o futuro da empresa. A rede entrou com um pedido de recuperação judicial. E adivinhem quem vai pagar a dívida bilionária. E, por fim, em poucas palavras, jornalista resume a hipocrisia de Janja e a desfaçatez do ex-presidiário. Quem quiser saber mais detalhes, essas notícias sobre esse tiro rápido, acesse o nosso site ou então vá aos nossos canais via Telegram, Getter, Instagram, Twitter e Facebook. Se você puder também, de qualquer forma, apoiar com o valor que se puder também pelo Pix, apontando a câmera aqui no QR Code, no cantinho da tela, para o auxílio ao nosso trabalho. Ajude-nos a vencer a desmonetização. Voltaremos amanhã, às 9h30, aqui. Eu te espero. Audiência maravilhosa. Sou Karina Belomé, direto do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Aquele beijo. Tchau, tchau. No Brasil, a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.